Graça e paz, meus amados. Vamos nessa noite nos unirmos em oração, vamos falar um pouco com o nosso Deus. Eu gostaria que onde você estivesse agora, você levasse seu pensamento em oração ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer o teu nome. Nós, ó Pai, confessamos e concordamos que tu és o único Deus, que nós temos falhado, a tua igreja tem falhado, Pai. Muitas vezes nos esquecemos, Senhor, que tu és Senhor de nossas vidas e Senhor de tudo. E talvez por isso, Senhor, o mundo está nesse caos, porque nós esquecemos de brilhar ou nós esquecemos de temperar. Mas a tua graça tem nos coberto e nos guardado, Pai, e nós confessamos o teu senhorio sobre nossas vidas. Declaramos que tu és o nosso Deus, tu és o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o conselheiro e Deus forte, o grande El Shaddai, Adonai, Shalom, o Deus Todo-Poderoso que vive e reina para todo sempre, o Senhor das nossas almas, aquele que tem poder de curar, de salvar, de libertar. Nas tuas mãos está o poder da vida, Pai, ai da morte. Tu és o dono da vida, Senhor. E nós engrandecemos o teu nome, ó Pai, nesta noite. Senhor, fala conosco, Pai, embora pequenos, muitos, ó Pai, mesmo em home office, mesmo em casa, trabalharam o dia inteiro, como eu correram, Senhor, de um lado para o outro, mas nós, ó Pai, paramos, ó Pai, para prestar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, através da oração. Que a tua graça e a unção do teu Espírito Santo alcance, Pai, as nossas vidas e a vida dos teus servos, ó Pai, que irão, Senhor, ouvir essa palavra, Senhor, nessa noite, ó Pai. Ah, Senhor amado e santo, vem, ó Pai, nos encher com o teu Espírito e com o teu bálsamo, Pai. Faz de nós adoradores, Senhor, em todo tempo, Pai. Nós confessamos que Tu és o nosso Deus. Ah, Senhor, visita aqueles que estão, ó Pai, doentes. Senhor, envia a cura. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Tira o temor daquele que está com o coração temeroso, aquele que está triste, com o coração enlutado, porque perdeu, ó Pai, um amigo, um parente. Senhor, vá de encontro, confortando, Pai, porque o Senhor não perdeu, ó Pai, querido, o controle. Tudo está nas tuas mãos, tudo, ó Pai. E tu, Senhor, tens o melhor para nós. A tua palavra diz que até os fios dos nossos cabelos estão contados, Senhor. Que cada dia, Pai querido, nossa vida foi escrito no teu livro e nada se acrescentará a mais nem a menos daquilo que o Senhor determinou. Então, que possamos descansar em Ti e almejar a tua vinda e a tua glória, Pai. Anima, Pai, o teu povo, Senhor, nos conforta, também nos limpa, nos confronta, nos ajuda, Pai, a almejar o céu. Em nome de Jesus, ó Pai querido, visita aqueles, ó Pai, que estão sofrendo, Pai. Ah, Senhor, aquele que tem falta de algo, Senhor. Tu és Jeová Rafá, Tu és Jeová Jirê, Pai, o Deus da providência. Senhor, alcança, Pai querido. Toca nos corações, abre as nós do céu, ó Pai. Envia, Pai, a providência, o socorro, Pai, o escape. Vai à frente, Senhor, quebrando os ferrolhos de ferro e as cadeias de bronze, ó Pai, revelando aos teus filhos os tesouros escondidos, ó Pai. Enche de esperança, Pai. A tua palavra diz: põe a boca no pó, talvez haja esperança. Venha, ó Pai, encher de esperança, de vitória, do favor do Senhor, da tua potente e gloriosa mão. Ah, Senhor, da presença do teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Nos sustém, Pai, com a tua palavra e com a tua presença, em nome de Jesus. Pai eterno e santo, abre, Pai, os nossos corações e o nosso entendimento para entender da tua palavra, em nome de Jesus. Amados, eu quero deixar uma breve palavra com a igreja e eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo 19, versículo do 1 ao 4, que diz: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia,
Uma noite o revela outra noite. Sem discurso e sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a voz ressoa por toda a terra e as palavras até os confins do mundo. Salmo 19, do 1 ao 4. Ontem eu cheguei muito cansada, mas eu comecei a ler um livro chamado Louco Amor, do Francis Chan, que é um livro que fala sobre nos apaixonarmos pelo Senhor, nos apaixonarmos por Deus. E o autor ele fala que nós, os chamados cristãos, ao longo do tempo, corremos de um lado para o outro, nós temos ouvido muito isso, nos atentado para isso, e temos um relacionamento superficial com Deus e não nos chegamos a Ele de maneira profunda, nos permitindo se apaixonar loucamente pelo Evangelho, pela presença do Senhor. E isso tem nos faltado e nós estamos perdendo, tendo um relacionamento superficial, um relacionamento qualquer com Deus, não um relacionamento profundo, um relacionamento realmente de conhecimento, de confiança, de socorro, de amor. Porque, irmãos, eu estava pensando quando, né, segunda-feira, glória a Deus, meu filho, ele se casou, né, com a Patrícia. Hoje eles são uma família para a glória de Deus e o nosso desejo e a nossa bênção, cremos que é sobre eles já a mão do Senhor, é que o Senhor seja o tripé e a chave principal deste casamento. Mas nós, ou você jovem, ou você solteiro ainda, quando está para casar com alguém, você passa não somente a ouvir essa pessoa, mas a observar tudo que ela é, como ela age, e você vai se apaixonando por aquela pessoa através do conhecimento, né? Você, falando de ser humano, você também vai aos poucos conhecer os defeitos, mas você está tão apaixonado, você já está tão admirado por tudo aquilo que você o fez se apaixonar, por tudo aquilo que você conheceu daquela pessoa, que você almejou e agora você quer contrair um compromisso mais sério, você quer contrair matrimônio com ela e você então vai se apaixonando por ela a ponto de querer estar com ela todos os dias, não é assim? E em contrapartida, como eu não costumo ler um livro só, um assunto só, eu estou lendo novamente um livro da Robin Jones. Na verdade, é uma série, são 12 livros, né? É uma série que eu gosto muito, me inspiro bastante. Ela fala muito para adolescentes, né? Sobre namoro santo, sobre compromisso com Deus, sobre o primeiro amor com o Senhor. É uma série maravilhosa. E agora chegou na série nos anos da faculdade, que seria aos jovens, né? Voltado para o jovem adulto que vai se casar e depois nos anos do casamento. E ela também, coincidentemente, eu li dois livros diferentes, claro que eu não li o livro inteiro num dia só, eu estou lendo aos poucos, e falava também sobre isso, sobre aquela moça, ela estava já há alguns anos namorando aquele rapaz, um rapaz cristão, temente a Deus, mas aí ela percebe que ela não conhece toda a sua história de vida, todo, né, como era o seu relacionamento com os pais, como era a sua família, a história da família, e ela fica sabendo que a família era uma família desajustada, que os pais eles não tiveram compromisso para criar o seu filho ali, que é o jovem que ela mesmo se casar, mas aquele jovem um dia encontrou com o Senhor e ele se atirou nos braços do Senhor e se apaixonou loucamente por Deus, a ponto de permitir que o Senhor mudasse totalmente a sua vida e a sua personalidade, apesar e além dos seus pais, apesar das falhas dos pais, apesar dos pais não serem cristãos. Então, para esse jovem não importa mais, ele resolveu tirar as mágoas, resolveu deixar o rancor, toda a orfandade, ele resolveu deixar tudo isso para trás e se atirar nos braços do Senhor. Ele resolveu conhecer o Senhor e chegar perto. E o convite para nós nessa noite, aleluia, é que nós resolvamos e nós tomamos a decisão de chegar perto do Senhor. E aí ela vai falando em pensamento ali no livro, escrevendo, que ela fala: nossa, eu não conheci esse lado dele, mas e agora? E se ele for como os pais? E ela começa a se lembrar das promessas de Deus e da palavra que o Senhor, né, trouxe à vida dela. Então, através da palavra do Senhor, ela vai tomar a decisão, então, de assumir um compromisso mais sério, porque ela vai observar melhor, então, tudo que ela já conhece desse jovem, toda atitude com a história dele. E ela então percebe que houve nele uma mudança radical
de que tudo aquilo que ele contou sobre o seu passado não importa mais, porque os anos que ela conviveu com ele, o que ela estava vendo ali era um homem transformado, era um jovem que foi ferido e tinha sido curado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E isso nos leva a querer conhecer o Senhor, porque esse livro, Louco Amor, baseado aqui na palavra que nós lemos sobre o Salmo 19, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite a outra noite. Sem linguagem, sem fala, a sua voz se faz ouvir. Muitas vezes nós, né, nos aproximamos de Deus, nós adoramos a Deus da nossa maneira ali, falando, 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 mas nós não paramos para ouvir Deus no silêncio, para nos aproximarmos das obras dele. Esse salmo diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que Deus poderoso! E aí o autor vai falando de quantas células tem no músculo de uma lagarta. Quem poderia criar tantos músculos ali? Ele vai falando outras curiosidades do corpo humano, a quantidade de sangue, o bombeamento e tudo aquilo que há numa planta. Por que que as plantas elas retêm o dióxido de carbono, que é prejudicial à nossa saúde, à saúde do ser humano, e libera oxigênio que é essencial para nós? Deus pensou em tudo. Deus é magnífico e ele começa então a nos trazer, a nos lembrar de que é impossível não se apaixonar pelo Senhor quando você passa a observar a grandeza, a magnitude, o grande amor e o cuidado de Deus para com o ser humano. As galáxias que Deus criou foi só para nós olharmos para o céu e falar: oh, tem outras coisas criadas lá, olha só quantos astros. Era para que nós pudéssemos entender a nossa limitação, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos insignificantes no sentido de que não somos autossuficientes, nós dependemos de Deus. E o quanto esse Deus nos amou de tal maneira, como diz João 3,16, que enviou o seu único filho. Então a chamada para nós nessa noite, igreja, é: prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como diz ali em Oséias, porque como alva sua vinda é certa. E ali o Salmo 19 vai descrevendo a grandeza do nosso Deus. Nós precisamos parar e observar a grandeza de Deus, não só nas bênçãos, nos milagres tremendos que Ele faz a cada dia, porque só de nós acordarmos, termos saúde, já é uma grande vitória, um grande milagre para nós, mas de todas as coisas pequenas para os outros e grandes para nós que o Senhor tem feito, as coisas que nós não damos valor, os escapes, as providências do Senhor, tudo que nos cerca, o Senhor tem cuidado de nós, mas nós precisamos parar para observar as obras do Senhor na terra, no mundo, a grandeza do nosso Deus, a magnitude do Senhor, a magnificência dele, como ele é tremendo, e aí nos apaixonarmos loucamente por esse Deus que criou os céus e a terra e que permite que os céus manifestem a sua glória e o firmamento anuncie a obra das suas mãos. Essa é a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, ao nosso coração para esta noite, igreja. O Senhor nos abençoe grandemente. Que a graça do Senhor Jesus e a paz que excede todo entendimento e a paixão pelo Senhor, por salvação e mudança de vida, encha os nossos corações e nos mantenha firme na promessa, esperando a vinda do Senhor, o toque da trombeta, e que nós almejamos o céu, em nome de Jesus. Amém.